Alô, som. Bom dia, irmãos. Graças a Deus por nessa manhã podermos novamente nos reunirmos para continuarmos o nosso estudo no livro de Mateus. Eu convido os irmãos a abrirem no capítulo 6, versículos 19 a 24. É o texto base da nossa aula nesta manhã. Vamos fazer a leitura. Mateus 6, de 19 a 24. Nos diz assim as Escrituras: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e mais uma vez, e como sempre, Senhor, clamamos a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua assistência sobre as nossas vidas, Senhor. Ser propício a mim, Senhor, nas minhas dificuldades, que Teu Espírito Santo me assista, para que a palavra que saia da minha boca venha do Senhor, e que venha com poder, Senhor, poder de abrir os nossos olhos, poder de nos levar, Senhor, a uma decisão em direção ao Senhor, poder de mudar a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações, Senhor. É o que nós pedimos, no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Jesus, nesse texto, ele vai trabalhar em 3 níveis do comportamento humano. Ele vai falar sobre dinheiro, é fácil de nós vemos na própria leitura, é fácil nós entendermos isso, e ele vai trabalhar o texto em 3 divisões, e nós vamos fazer isso também. Primeiro, ele vai tratar a respeito da ação do homem, tá? Então ele vai falar sobre acumular tesouros em determinado local, e nós vamos ver o que é isso, o que significa, e não acumular tesouros em outro local. Então o foco de Jesus, no primeiro bloco do seu ensino, é a nossa atitude, tá? Ele fala sobre onde eu acumulo tesouros. Mas Jesus, ele aprofunda a questão, e num segundo momento, numa segunda divisão do texto, ele vai tratar, na verdade, a respeito do porquê você faz isso, tá? A razão. Ele vai falar sobre conceito. Quando ele fala sobre olho, luz, trevas, ele está falando ali sobre os conceitos que nós temos a respeito de tudo, especificamente no nosso texto a respeito de dinheiro, tá? E depois ele encerra, e não poderia ser de maneira diferente, ele vai falar sobre devoção. No fundo, ele vai demonstrar que aquela ação que decorreu de algo, ou do como eu enxergo a questão das riquezas, ela no fundo, ela tem como seu grande fundamento, como a origem, a quem eu sou devoto, a quem o meu coração está entregue, a quem dentro da expressão que o Senhor usa, expressão tão forte, no fundo, quem é o meu Deus. E antes de nós entrarmos nesse texto e explicarmos o que ele significa e fazermos algumas aplicações, nós temos que explicar algumas coisas que esse texto não significa. E primeiro, ele não diz que as riquezas sejam um mal em si. As Escrituras em lugar nenhum dizem a respeito disso. O rico Abraão foi chamado amigo de Deus. O rico Jó foi reconhecido pelo próprio Deus como homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, a tal ponto que o próprio Deus dá testemunho que não havia ninguém na terra como Jó, um homem rico. Zaqueu, o rico Zaqueu, ele foi chamado de filho de Abraão. Então, primeira coisa, a riqueza em si não é um mal.
Assim como a pobreza em si não é uma virtude, isso também nas Escrituras há um claro chamado a nós sermos contentes com a nossa situação, tá? Mas uma pessoa pobre que vive descontente, assim como o rico que vive descontente, eles não estão tendo uma virtude por aquela situação de riqueza ou de pobreza, tá? As Escrituras não nos chamam a nenhum voto de pobreza, e nós vamos ver isso com detalhe. Também não significa que nós não devamos ser diligentes no sustento da nossa família. Paulo, ele usa uma expressão muito forte em 1 Timóteo 5,8, quando ele diz que se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, e ali ele está dizendo tanto da sua casa material, quanto da casa de Deus, os seus irmãos da igreja, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então nós somos chamados a cuidarmos das nossas famílias, a sermos diligentes no sustento da nossa família. E também não significa que nós não podemos ser previdentes, né? Há quem leva esses ensinos sobre não acumular tesouros a um grau tão extremo que a pessoa vive completamente sem nenhum tipo de cuidado ou previdência, né? Nós vemos que na história de José no Egito, Deus usou a previdência de José, orientada por Deus, para abençoar tanto o povo de Deus como tantas nações da época. E em Provérbios 6 nós vemos, né, o sábio, ali no caso Agur, escrevendo que o preguiçoso deve olhar para a formiga e ser como ela, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque ela na época da fartura, ela guarda o seu alimento, para que na época da falta, ela tenha o seu sustento. Então, o nosso texto não condena a riqueza, não faz apologia à pobreza, não diz que nós devemos ser relapsos no sustento da nossa família, e nem tampouco que nós não podemos ser previdentes. Mas nós não podemos negar que as Escrituras são muito claras, que a questão da riqueza, a questão de como lidamos com o dinheiro, é algo de extrema importância. As Escrituras nos alertam, por exemplo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo 6,10, que é muito difícil um rico salvar-se, Mateus 10, 23 e 25, e que muitas pessoas, na busca de riqueza, se desviaram da fé ou atraíram sobre si muitas dores e sofrimentos, 1 Timóteo 6, 10. Portanto, meus irmãos, tanto na aula de hoje, como no contexto de todas as Escrituras, trata-se de um assunto muito importante, que requer uma vigilância constante do nosso coração. E Jesus trata, nesse texto, essa questão do dinheiro, das riquezas, com essa seriedade, ao ponto de que Jesus, ele compara o dinheiro, a riqueza, a influência, o desejo por riqueza, a um Deus. Ele diz, e isso é extremamente importante, né? Ele diz que o amor à riqueza, a busca pela riqueza, a afeição ao dinheiro, quando o dinheiro comanda as nossas ações, a nossa visão, e nos leva então a viver essa vida em função do dinheiro, que aquilo se torna um Deus em nossa vida, um Deus que concorre com o verdadeiro Deus, e um Deus que exclui da nossa vida, do nosso coração, um Deus que nos leva a desprezar, e essa expressão fortíssima, né, que ele usa, o verdadeiro Deus, e amar aquele Deus que é a riqueza. Portanto, é algo importante, é algo que nós temos que vigiar no nosso coração sempre, tá? Porque nós somos tendentes a seguir a corrente e a correnteza do mundo, e para o mundo, o dinheiro, o status e tudo aquilo que decorre disso é o grande objetivo. Vamos então a primeira parte do nosso texto, quando o Senhor vai tratar a respeito da nossa ação. Ele vai falar do tesouro, versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas os juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então o foco de Jesus aqui nesse texto é a ação. E ele começa dizendo que nós não devemos juntar, não devemos acumular.
o que nós não devemos fazer. E o tempo verbal aqui, não devemos acumular para nós mesmos tesouros na terra, é o imperativo negativo, é uma ordem do Senhor, é algo com o qual o Senhor veementemente, com bastante seriedade, Ele diz que nós não devemos fazer. Deus, como Pai amoroso que é, tem para os seus filhos uma vontade que sabemos é boa, é perfeita e é agradável. E essa vontade implica, dentro desse texto, um comportamento negativo, uma negação aos nossos impulsos, uma negação a seguirmos o padrão do mundo, e então nós não acumularmos tesouros na terra. E não acumular, e é muito fácil, a palavra em si, significa... não precisa nem de muita explicação, significa não ajuntar, não acrescer, não querer mais e mais, né? Mas nós temos que olhar o texto, e olhar a nossa realidade, e olhar o conjunto do ensino das Escrituras sobre esse texto, é que muitas vezes nós nem estamos em condições de acumular, nós não conseguimos acumular. Então você olha para a sua vida e fala, não, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa de poucos recursos, sou uma pessoa pobre, mas nós vamos ver que acumular tem muitas vezes, e na maioria das vezes, sentidos mais sutis do que simplesmente ter e ter, porque talvez a experiência nossa, ou de muitos de nós, ou da maioria de nós, seja de não ter condições de acumular, mas muitas vezes esses sentidos mais sutis são os mais perigosos. Então, não acumular significa também não considerar como valioso. Às vezes você não acumula, às vezes você não tem condição, mas aquilo é tão importante para você. Você gasta a sua vida. Ter o dinheiro, ter o tesouro na terra é algo de extremo valor para você. E mesmo que você não esteja alcançando aquilo, o teu pensamento, o teu coração, as tuas forças, a tua inteligência, o teu tempo estão voltados para isso que é valioso para você. Por isso aquilo é uma cobiça. Você não tem, mas você quer ter, e quer muito, e você desenvolve e dirige a sua vida para ter tesouros na terra. Também tem o sentido de confiar, o sentido de você olhar ou desejar os tesouros da terra, e ali você colocar o seu coração. Ali você tem a segurança do seu dia a dia, a segurança do seu amanhecer, a segurança do seu futuro, a segurança da saúde da sua família, a segurança da situação financeira da sua família. Você sabe, e você tem o seu coração confiando nas riquezas. E por último, satisfazer-se com. Talvez você não tenha muito, talvez você não tenha em abundância ao ponto de acumular, mas aquela riqueza, aquele bem material, aquela conquista, aquilo é a alegria do seu coração, é aquilo que traz satisfação a você. Portanto, nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, de não olharmos a questão do acumular bens na terra somente no sentido da quantidade que temos, e aí nós olhamos, não, isso não é comigo, tá? Mas cuidado, o que você tem considerado de mais valioso aqui na terra? As coisas da terra, os bens da terra, o que você cobiça? Qual é o grande desejo da sua vida? Quais os grandes desejos da sua vida, em termos de objetivos, de coisas que você quer alcançar? Onde e em quem você confia? O seu futuro depende do quê? A hora que você olha as situações e você pensa 5 anos, 10 anos, a sua velhice, qual é a primeira coisa que vem como a segurança da minha vida? A segurança da minha velhice, a segurança da minha família. E por último, o que tem trazido satisfação ao seu coração? Que realmente você olha e quando você alcança, você diz, eu consegui, nossa, que bênção. Ou então quando você não alcança, te traz uma frustração muito grande. Não acumuleis para vós tesouros na terra. Então tesouros serve tanto para ilustrar aquilo que nós temos, os nossos bens materiais ou imateriais. É interessante, o nosso tesouro pode ser o nosso nome, a nossa honra,
a imagem que as pessoas têm a respeito de mim. Aquilo é a coisa mais importante da sua vida. Você cobiça cada vez mais ser conhecido. Aquilo te traz confiança no futuro, quem eu sou. Aquilo pode ser a satisfação do seu coração. Mas também tesouros podem ser aquilo que nós desejamos conseguir, aquilo que lutamos, aquilo que habita o nosso coração, o nosso desejo, os nossos planos, o nosso planejamento, aquilo que ocupa a prioridade das nossas vidas. O objetivo que lhe é precioso, e por isso você está disposto a pagar o preço necessário para alcançar. E qual a razão que Jesus dá para que nós então não façamos isso? Não, lembrem, uma ordem, imperativo, não acumuleis tesouros na terra. A razão é a instabilidade. Jesus cita aqui 3 exemplos que vão mostrar que todos esses bens, de algum modo, por algum motivo, eles são completamente instáveis. E o primeiro é porque eles se deterioram, a traça corrói. Parte das riquezas daquela época era composto, por exemplo, de roupas. Jó 27,16 ilustra um homem rico como aquele que amontou a prata e acumula vestes. Mas aquelas vestes caríssimas, de linho fino, algodão egípcio, seda do Oriente, elas eram corroídas por traça, elas se deterioravam. E assim é conosco, os nossos bens se deterioram. Pedras, metais, imóveis, veículos, obras de arte, tudo se deteriora. A sua casa, por mais que você reforme, quem tem casa sabe disso, você reforma, e ela sempre está se deteriorando. Sua fazenda se deteriora, erosões, degradação. Aquela pintura caríssima, amarela, desbota, é ruída por traças, formigas. Seu automóvel se deteriora, as peças se desgastam, o motor funde, os sistemas param de funcionar. Então o primeiro motivo que Jesus nos dá, olha, tudo na vida dessa terra se deteriora. Segundo motivo, se desvaloriza, a ferrugem corrói. Os metais, não apenas agora, mas principalmente naquela época, eles eram misturados, metais preciosos, a ligas de ferro para conseguir ser trabalhado, e até mesmo por desonestidade. Então, aquele copo, aquela joia, aquela taça, aquele objeto, começava com o passar do tempo a perder seu brilho, e ele era então, ia amarelando, ia ficando fosco, ele se desvalorizava. E assim, meus irmãos, os bens de hoje em dia se desvalorizam, e muitas vezes do dia para a noite. Ações despencam, aplicações sofrem influência diversas e perdem seu valor e rendimento. O poder de compra do dinheiro desaparece, num ritmo maior ou menor, mas desaparece. As coisas dessa terra se desvalorizam. E por último, as coisas dessa terra são perdidas pela ação do homem. O texto fala que os ladrões escavam e roubam, né? Antigamente não havia cofre, então as coisas preciosas eram ou enterradas no chão. Jesus fala daquele homem que encontrou um tesouro num campo, né? Ou elas eram enterradas na parede de barro, elas eram escondidas. Por isso os homens escavavam e roubavam. Isso sem falar nos assaltos violentos, como aquele que Jesus fala na parábola do bom samaritano. Mas seja como for, toda riqueza, ou ela se desvanece porque ela é corroída, ou porque ela desvaloriza, ou porque pela ação do homem ela acaba sendo de nós tirada. Furtos, roubos, golpes, acidentes, gastos emergenciais que nos chegam até nós, e por aí vai. Então o primeiro ensino, e muito claro de Jesus, é: olha, não acumulem para si riquezas na terra, pois elas são completamente instáveis, deixando de existir ou de ter valor de uma hora para outra, ao se deteriorarem, ao se desvalorizarem, ou ao serem perdidas pela ação do homem. Mas a essa ordem negativa, Jesus contrapõe: acumuleis tesouros no céu. O tempo verbal é o mesmo, é o imperativo: acumulem, façam isso. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida nessa área financeira? Acumule tesouros no céu.
E aí nós podemos dizer que acumular, assim como no sentido dos tesouros da terra, ele tem os mesmos sentidos nos tesouros do céu. Considere como valioso as coisas do céu. O quanto você deseja das coisas celestiais? É uma boa pergunta. Isso é valioso para você? Cobice, né? Se é que a palavra cobiçar pode ser usada de um modo positivo, então vamos trocar. Deseje as coisas do céu, deseje aquilo que vem de Deus, deseje aquilo que Deus tem para a sua vida. Confie nas coisas do céu e não nas da terra. Satisfaça-se com as coisas celestiais, com os bens celestiais, com aquilo que nós temos por Cristo e em Cristo. E do mesmo modo, como vimos no sentido dos tesouros da terra, né? Os tesouros do céu, eles dizem respeito àquilo que o homem já tem. E o que nós já temos de tesouro, enquanto experimentamos ainda o lado de cá, enquanto estamos nesse mundo, né? Perdão, acesso e comunhão com Deus, nossas orações são ouvidas, nossos nomes escritos no livro da vida, e de lá nunca serão tirados. Somos filhos de Deus, amados por Deus, temos a paz de Cristo que excede todo entendimento, vida, alegria, vitória, habitação permanente do Espírito Santo. Temos um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas e por nós intercede. Somos parte do corpo de Cristo. Podemos viver nesse mundo sem sermos escravos do medo da morte. E por aí, irmãos, nós poderíamos citar milhares e milhares de tesouros preciosos que nós já temos em Cristo. Já gozamos disso agora, já podemos desfrutar disso agora, já podemos considerar isso valiosos, podemos desejar mais e mais aprender e desfrutar disso, podemos confiar nisso, no nosso futuro, a nossa vida, aquilo que nos aguarda, e podemos ter alegria e satisfação nessas coisas. Mas também nós podemos desejar mais. As Escrituras são claras que haverá, de uma forma e de um grau que não são esclarecidos, recompensas aos crentes na eternidade, que são chamadas de galardões. Jesus falou que em sua vinda haverá distribuição de galardões, conforme a obra e a fidelidade do crente. E Paulo também escreveu sobre isso. Sproul, no seu livro Comentários Bíblicos Expositivos de Mateus, aborda assim essa questão. Com frequência temos dificuldades com o conceito de galardão. Colocamos tanta ênfase na justificação pela fé e não pelas obras, que às vezes desprezamos as obras que poderíamos realizar. Como é possível conciliar a verdade de que Cristo é o nosso único mérito com o futuro recebimento de galardões no céu? Há pelo menos 25 textos no Novo Testamento ensinando que galardões serão distribuídos por Cristo no céu de acordo com as nossas obras. Elas, as nossas obras, nunca serão boas o suficiente para levar-nos ao céu ou conferir-nos o mérito de recompensa, pois estas, as recompensas, são gratificações da graça. É isso que Agostinho chamou de coroação divina dos seus próprios dons. Portanto, irmãos, ajuntais tesouros do céu, aqueles que você desfruta desde já. Considere-os valiosos, deseje-os, confie neles, se satisfaça com eles, e aqueles com os quais o Senhor poderá, pela sua graça, compensar-lhe. E a razão, Jesus, usando a mesma linha de pensamento que ele havia dito, é o oposto. Se as riquezas dessa terra, elas são completamente instáveis, elas desaparecem porque são corroídas, porque desvalorizam, porque de nós são tiradas. Os tesouros celestes, a riqueza celeste, ela é de completa, absoluta e eterna estabilidade. Uma fidelidade que jamais será removida. Depois
Eu sei que eu vou passar os textos rápido, depois eu me comprometo em mandar pelos avisos da comunidade esses textos. Salmo 89. Uma vida que jamais se findará, um manancial de águas vivas que jamais cessará, uma segurança que jamais se perderá, um pertencimento ao Senhor que jamais cessará, uma alegria que de nós jamais será tirada, uma obra do Senhor que jamais será impedida, um amor do qual jamais nós seremos separados, um chamado que jamais se revogará, um fundamento que jamais será destruído, uma herança que jamais será corrompida, uma satisfação que jamais passará, uma santidade que jamais será maculada, e uma alegria que jamais acabará. Tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos promete, Ele promete, cumpre e mantém pela sua fidelidade. Por isso, meus irmãos, o ensino de Jesus é muito claro, e ao mesmo tempo é um ensino muito sério. Não acumuleis para vós tesouros na terra, tesouros instáveis, tesouros que somem, tesouros que comparado à eternidade, o que nós vamos ter são completamente inúteis, são completamente fúteis. Mas acumuleis tesouros no céu, lá sim, lá eles terão valor não apenas hoje, mas terão valor eterno, terão valor para aquilo que realmente importa, terão valor para aquilo que realmente traz e eternamente satisfação e alegria. Mas Jesus, como nós dissemos, Ele não vai ficar apenas tratando da ação, Ele vai em direção ao profundo, Ele vai em direção à motivação, e no Sermão do Monte Ele vem fazendo isso desde o começo. Nós vimos que lá atrás, quando Ele trata do adultério, ainda que Ele comece falando sobre o ato em si, Ele fala, olha, o problema não é só a relação sexual ilícita, o problema é o coração corrompido de vocês, que precisa ser levado a Deus. Quando Ele fala de homicídio, sim, Ele trata, não matarás, mas Ele fala, não é só isso, aquele que odeia seu irmão, aquele que carrega ira no seu coração contra seu irmão, é tão homicida quanto aquele que pratica o crime. E Jesus então agora Ele vai em direção ao fundamento. Sabe, meus irmãos, e Ele está falando aqui, Jesus, por que nós não devemos ajuntar tesouros no céu, na terra, e sim no céu? Porque onde o meu tesouro está, o meu coração estará, porque o tesouro cativa o nosso coração. Aquilo que para você, aquilo que para mim é valioso, comandará o meu coração. Sproul esclarece: onde está aquele ponto de interesse central que domina a sua vida? Essa é a pergunta diagnóstica, cirúrgica que Jesus faz. Ele questiona: onde está o teu coração? Onde está o seu principal comprometimento? No prestígio, no sucesso ou no reino? Hendrickson acrescenta: naturalmente, se o verdadeiro tesouro de uma pessoa, seu derradeiro propósito em todos os seus esforços, é algo pertencente a essa terra, a aquisição de dinheiro, fama, popularidade, prestígio e poder, então o seu coração, o próprio centro de sua vida, estará nessas coisas. O irmão, só um minutinho, irmãos. Alô? Um irmão resumiu de maneira muito clara esse pensamento de Jesus. Ele diz o seguinte: devemos, portanto, estar preocupados em escolher sabiamente o nosso tesouro, porque a disposição da nossa mente e, consequentemente, o sentido da nossa vida serão desta forma: carnal ou espiritual, terreno ou celestial.
O coração segue o tesouro, como a agulha segue o ímã, e como o girassol segue o sol. Onde estiver o tesouro, ali estarão o valor e a estima e a afeição e o amor. Dessa forma, o desejo e as buscas se seguem, os objetivos e os intentos são equilibrados, e tudo é feito tendo em vista o seguinte: onde estiver o nosso tesouro, ali estarão os nossos cuidados e os nossos medos, para que não privemos dele, sobre ele seremos mais solícitos. Ali estará a nossa esperança, a nossa confiança, ali estarão as nossas alegrias e os nossos deleites. Ali estarão os nossos pensamentos, como também o nosso pensamento interior. O primeiro pensamento, o livre pensamento, o pensamento fixo, o pensamento frequente e familiar. Deus tem todos os direitos sobre o nosso coração, e esta é uma grande bênção para nós. Ele deve ser o nosso tesouro, e então as nossas almas serão elevadas a Ele. Onde está o seu pensamento central diariamente? O primeiro pensamento, o pensamento livre, aquele que não foi ainda induzido por nada, aquilo que ocupa o seu coração nas horas vagas, aquilo que sempre está voltando à sua mente, aquilo que você mais tem medo de perder, ou mais tem desejo de ganhar. Ali está o seu coração, é isso que esse irmão está dizendo. E esse é um alerta, meus queridos. Nós às vezes passamos tão rapidamente, às vezes analisamos tão superficialmente, e nós dizemos: não, é o Senhor, é Deus. Mas nós somos, por esse texto, exortados a pensarmos sobre isso, né? O que você mais tem medo de perder? Aquele medo que sempre volta ao seu coração. O que mais você tem desejo de ganhar? É isso que esse irmão está tratando, e é isso que Jesus está falando. Onde está o nosso tesouro? Onde está aquilo que mais é precioso para você? É ali que seu coração vai estar. E a partir do seu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida, tudo da sua vida será dirigido em direção àquilo. Seus pensamentos, suas prioridades, o modo como você gasta o seu tempo, o modo como você se relaciona com as pessoas, o modo como você se relaciona com a igreja, o modo como você se relaciona com os irmãos, o modo como você trata os teus funcionários, o modo como você recolhe tributos, o modo como você compra, o modo como você vende, o modo como você se diverte, o modo como você conduz a sua vida em todos os sentidos, vai estar dirigido, vai estar dominado por aquilo que cativou o seu coração. E segundo o nosso texto, e nós caminhamos para lá, ou será Deus, ou será as riquezas. Jesus então agora fala de olhos. É um texto difícil de entendermos o que Jesus está dizendo até ser explicado. Ele vai falar então sobre visão, mas não visão no sentido de enxergar fisicamente, mas ele vai falar de visão no sentido de conceitos. Versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus então começa fazendo uma afirmação: os nossos olhos são os olhos, a lâmpada do corpo. E pensem comigo, o que Jesus está dizendo de um modo um pouco figurativo ou poético, é que através dos nossos olhos, os olhos são a lâmpada do corpo, é através dos nossos olhos que a luz natural é percebida pelo nosso corpo.
E junto com a luz, nós percebemos tudo mais, né? Vocês estão todos aqui, e eu estou enxergando com detalhes, a roupa, a fisionomia de cada um dos irmãos. Mas se nós estivéssemos aqui à noite, e todas as luzes fossem apagadas, sem a luz que entra nos meus olhos, eu não tenho uma visão nem correta, e na verdade nem nenhuma dos irmãos, conforme a lua ou a escuridão esteja. Então, Jesus está dizendo a partir de algo físico, que os olhos iluminam o corpo, são os olhos a lâmpada do corpo. Assim também, ele vai aplicar em relação ao dinheiro, que os nossos olhos, no sentido dos nossos conceitos, trarão luz às nossas ações. Assim como fisicamente, os olhos trazem luz para o corpo, e a partir dessa luz, das imagens, daquilo que nós vemos, das situações que nós discernimos, nós agimos e reagimos. Isso também no sentido do dinheiro. A luz que nós temos, a visão que nós temos dentro de nós sobre o dinheiro, ela vai produzir um determinado agir, um determinado reagir. Então, o que se pode ter? Primeiro ele fala, você pode ter olhos bons. Olhos bons são uma visão correta dos valores da vida, especificamente, Jesus está falando de dinheiro, né? Jesus está dizendo, olha, você pode ter olhos bons, você pode ter uma boa luz, uma boa visão, um bom conceito sobre como deve ser o seu lidar com o dinheiro. E quando você tem olhos bons, o teu corpo será luminoso. Você vai agir corretamente. Você vai ter o dinheiro, porque Deus pode dá-lo, né? Ou não só no ter, mas vamos imaginar nos outros sentidos, né? Desejar, confiar, alegrar-se, da maneira correta. Como muitos irmãos assim fizeram, inclusive nas Escrituras. Os olhos bons, o conceito correto, o conceito bíblico, o conceito vindo do Senhor sobre esse assunto, ele produz ações corretas, ele produz ações coerentes. Mas você pode ter olhos maus, e a ideia aqui então, são olhos que não enxergam como deveriam enxergar, seja parcialmente, seja totalmente. E quando isso acontece, nos diz o Senhor que nosso corpo estará em trevas, ou seja, as nossas ações serão ações incorretas, o nosso agir será um agir incorreto. E é interessante que ele usa uma expressão até esquisita de se entender. Ele fala assim, olha, se a luz que há em você for trevas, né? É esquisito, se a luz que há em você for trevas, ele está dizendo, olha, se a visão que você tem, se os conceitos que você tem sobre dinheiro, ele está falando sobre dinheiro, são conceitos de trevas, são conceitos separados da realidade e da visão bíblica, o seu agir será um agir obscuro, será um agir em trevas. E ele faz então uma advertência veemente, e se a luz que há em ti são trevas, veja que palavra pesada, né? Se aquilo que você acha que é luz, se aquilo que você acha que é entendimento, se aquilo que você acha que é o fazer correto segundo as Escrituras, elas são trevas, quer dizer, se você está enganado em relação ao que você enxerga, serão trevas terríveis. Quão grandes trevas serão. Então cuidado, muito cuidado a respeito da visão que você tem a respeito dos valores da vida, e especificamente no que diz respeito ao dinheiro, porque você pode achar que você tem luz, mas se não for a visão correta, essa visão que Jesus está passando sobre o cuidado que temos que ter com aquilo e quem domina o nosso coração, a luz que você acha que tem, ela pode ser trevas, e se for trevas, que grandes trevas serão. Eu lembro aqui de 2 exemplos, né? Daquele homem que achava que tinha luz, mas tinha trevas, e recolheu, encheu seus celeiros, né? E disse, minha alma, regala-te, o que eu tenho dá para o resto da minha vida, estou com o futuro garantido. E realmente dava para o resto da vida dele, porque segundo Jesus ele tinha uma noite de vida, naquela noite pediriam a alma dele.
uma visão completamente incorreta, né? Eu lembro do pastor Paulo, que contava, eu não lembro de detalhes, mas lembro do exemplo, a respeito de uma pessoa riquíssima, que devotou a sua vida a acumular, a ganhar, e com isso não teve uma vida moralmente correta, e ele conta, lembra o pastor Paulo falando, que aquela pessoa, quando se aproxima no seu leito de morte, ela falava que ela estava completamente frustrada, porque a impressão que ela tinha, que ela dirigia um carro com os faróis voltados para trás. Eu creio que os irmãos lembram disso, né? Um objetivo de vida totalmente desperdiçado, luz que era trevas, e pessoas se conduziram assim. E Jesus fala: cuidado da visão que você tem a respeito de dinheiro, porque você pode estar sendo alguém que é devoto a um outro Deus, que não o nosso Senhor. Ele fala então no versículo 24, e aí Jesus vai tocar no ponto. Ele falou de ação, não junteis. Ele falou daquilo como nós enxergamos as coisas, a nossa visão, mas agora ele vai tocar no grande ponto, que a questão toda, a questão central, é quem é o Senhor da nossa vida. E é pesado isso, meus irmãos, e eu falo isso, e antes de tudo com temor e com tremor, porque é algo que é para mim, é algo para cada um de nós. Jesus está trazendo um ponto que talvez seja aquele ponto que, quando nós olhamos na história do povo de Deus, aquele ponto com o qual o Senhor era mais, nós podemos assim dizer, mas era um ponto com o qual o Senhor tinha extremo cuidado, era de não ter o coração dos seus filhos divididos, né? A idolatria, a divisão do coração, servir e seguir outros deuses era algo que o Senhor não suportava, que o Senhor não tolerava, e a quantidade de acontecimentos e do agir de Deus na vida dos seus filhos, em virtude disso nas Escrituras, é muito grande, né? O meu povo seguiu atrás de outros deuses, e Jesus começa então com uma advertência, é um provérbio daquela época, que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus vai deixar aqui muito claro que nós não podemos ter um coração dividido entre o céu e a terra, é impossível isso. Entre Deus e a riqueza não há trégua, entre Deus e riquezas não há um condomínio no seu coração, isso é impossível. Deus nunca vai dividir o seu coração com as riquezas. Segundo nosso Senhor Jesus Cristo, ou o seu coração será do nosso Deus, Ele será o Senhor, Ele será o mestre da sua vida, e você será escravo de Deus. Essa é a palavra que é utilizada aqui. Ou então o dinheiro será. É impossível seguir a dois senhores. E Jesus começa dizendo aqui que ninguém, inclui a mim, inclui a você, nós não somos exceção. Não, isso é daquelas pessoas, isso, não, é ninguém. Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém é absoluto, inclui todos, não exclui ninguém. E ninguém pode, segundo nosso Senhor Jesus, ter dois cúrios, que é a palavra utilizada aqui, que é a palavra nas Escrituras utilizada para se referir à autoridade máxima, aquela autoridade que tinha domínio total e absoluto, era o Senhor, era o comandante, é o que ditava as regras, é o que cobrava, é o que estipulava, é o que dava ordens, é o que determinava o caminho, é o que sustentava. O Cúrios, ele está dizendo: olha, existem dois cúrios com os quais o teu coração pode lidar. Um sou eu, o Deus verdadeiro, o outro é o dinheiro, e entre nós não pode haver condomínio. Ou eu serei o seu Deus, eu serei o Cúrios, eu serei o Senhor do seu coração, ou será o dinheiro. Nenhum escravo pode servir a dois senhores. Aqui nós vemos a seriedade do assunto. Jesus está dizendo: você é escravo de quem? De Deus ou do dinheiro? Quem é o Senhor da sua vida?
Quem determina no seu dia a dia como e o que você vai fazer? Quem define as suas prioridades? Quem define a sua agenda? Quem define como você gasta o seu tempo? Quem define como você investe os dons e talentos que você tem? Em quem você confia no final das contas, quando você põe o seu travesseiro, sua cabeça no seu travesseiro? De onde vem o seu sustento? Quem paga o seu salário? Quem traz clientes para o seu negócio? Quem faz o seu negócio ir para frente? Não tem como ser os dois. Jesus está dizendo isso, não sou eu. Ninguém pode servir aos dois senhores. Eles não dividem o senhorio sobre você. Eles não se revezam. Não tem como Deus ser senhor de algumas áreas e o dinheiro ser de outras. Ninguém pode servir aos dois senhores. E Jesus vai dar a primeira razão: porque é impossível amar dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro. Sempre, meus irmãos, haverá situações onde o senhorio real será evidenciado, e nessas situações será revelado quem efetivamente você ama. E a segunda razão é porque ele se devotará a um e desprezará o outro. A palavra pesada, desprezo. Existem então atitudes que cada senhor exige, que são incompatíveis entre si. Enquanto dois homens andam no mesmo caminho, você pode acompanhar a ambos. Quando seguem direções opostas, isso se torna impossível. Enquanto os senhores, Deus e o dinheiro, caminharem na mesma direção, você terá a impressão que é possível servir a ambos. Enquanto os padrões e exigências de ambos os senhores coincidirem ou forem semelhantes, ou pelo menos não forem opostos, você achará que é possível seguir a ambos os senhores. Mas isso é impossível, nos diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um engano, isso é uma armadilha. Quando esses senhores se separarem e cada um deles seguir para um lado diferente, a verdade será evidenciada e será revelado a qual deles você ama de verdade. Quando a decisão for tomada, e ela há de ser tomada, a atitude tiver que ser adotada, e isso implicar em agradar a um senhor ou desprezar o outro, o seu coração será revelado e será evidenciado a qual desses senhores você presta devoção. Deus diz: que eu seja o seu tesouro, para que então, meu filho, o teu coração seja meu. Mamon diz: eu sou maior e melhor tesouro, me dê o seu coração. Deus diz: não defraudeis, não mintais, sejam honestos e justos com todos. Mamon diz: se você fizer isso, estará fora do mercado, você vai quebrar. Deus diz: contentai-vos com o que tendes. Mamon diz: ganhe, ajunte, apanhe tudo, apanhe de todos. Deus diz: não andais ansiosos por coisa alguma. Mamon diz: não sossegue seu coração, enquanto não alcançar tudo o que você desejar. Deus diz: digno é o jornaleiro de seu salário, e tratem os seus servos com justiça e equidade. Mamon diz: pague o menos possível, explore. Deus diz: use seu dinheiro para ajudar os necessitados. Mamon diz: guarde o seu dinheiro, ele é teu, custou-te tanto, use-o para si. Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, tudo é meu, você está administrando o que é meu. Mamon diz: não, é teu, meu filho, é o teu precioso tesouro, guarde-o para si. E por aí vai. Jesus está ensinando que cada senhor exige dedicação exclusiva.
Por isso ele faz essa advertência tão atual e tão séria para cada um de nós: não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus encara a questão aqui com tanta seriedade que ele personifica a riqueza ao utilizar a expressão que havia tanto no idioma aramaico quanto no grego, mamon. A origem da palavra mamon tem o sentido de em quem, se referindo a uma pessoa ou em que você confia. Não podeis ser escravos de Deus e escravos de mamon. Ou Deus é o seu Senhor, ou mamon é o seu Senhor. Não há divisão, não há revezamento, não há condomínio. Se alguém ama a Deus, então comprovará isso por meio de uma vida devotada a Ele, colocando tudo, dinheiro, tempo, dons, etc., a seu dispor e servindo. Portanto, é evidente que amar a Deus não é simplesmente uma questão de emoções, senão envolve o coração, a alma, a mente e as forças. Amar a Deus requer serviço e até mesmo sacrifício. Assim posto, é por demais evidente que essa lealdade suprema, autossacrificadora e entusiástica não pode ser prestada a duas partes diferentes. Aquele que devota essa lealdade torna-se um adorador, e aquele a quem se entrega a lealdade passa a ser o seu Deus. Por isso que Jesus está falando de forma muito séria, de forma com a qual nós temos que ter cuidado para não sermos levianos e passarmos muito rapidamente sobre isso. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é a sua satisfação? Quem é a sua segurança? Quem é a sua alegria? Quem é o garantidor do seu futuro? Quem e sobre o que é o seu pensamento constante, o seu pensamento livre, o seu pensamento diário? Por isso ele faz uma advertência final, e essa advertência eu pego por empréstimo as palavras de Josué, quando lá, há milhares de anos atrás, ele precisou tomar uma decisão, ele e a sua casa, e ele convocou todo o povo de Deus a tomar essa decisão, e naquele dia ele disse: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa é uma decisão que nós temos que fazer, meus irmãos, não apenas hoje, é uma decisão diária, é uma decisão em pequenas coisas, é uma decisão que parte da realidade daquilo e de quem domina o nosso coração. É uma decisão que é expressa no modo como nós vemos a vida, e finalmente ela deságua naquilo que nós fazemos, onde nós juntamos os nossos tesouros. Quem vocês vão servir? A Deus ou às riquezas? Quem será o grande bem da sua vida? Aquele que você não deseja perder de maneira nenhuma, aquele que a ideia de perdê-lo seria a coisa mais terrível para você, seria a sua maior frustração, a sua maior tristeza, o seu maior desgosto, a sua maior desgraça. Seus bens ou Deus? Qual é o grande valor do seu futuro? Aquele que faz você deitar, colocar sua cabeça sobre o seu travesseiro e dizer: eu estou seguro, eu estou tranquilo com o meu futuro, porque eu tenho riquezas, porque eu tenho Deus. Eu estou feliz, eu estou satisfeito, eu tenho alegria em meu coração, porque eu tenho. O que vem no seu pensamento? Eu desejo, eu quero, eu busco, eu cobiço. Volto a dizer, se é possível usar essa palavra de algum sentido positivo. Eu quero caminhar, eu quero ter mais, eu quero ganhar, eu quero acumular mais. De quem? De quê? Essa é a pergunta que Jesus nos faz. Ele não encerra com uma pergunta, ele encerra com uma afirmação, mas nós fazemos isso como uma pergunta. Irmãos, como disse Josué, escolhei a quem
vocês vão servir. Quando eu fiz o fundo do slide, né, eu achei essa imagem na internet, achei muito propícia, né? Mãos que controlam as vidas, né? Quem você vai deixar controlar a sua vida? Só um vai controlar, segundo Jesus nos ensina: ou Deus, ou o mamon, ou Deus, ou as riquezas. A quem você quer entregar o seu coração? Que o Senhor sonde o meu coração nessa manhã, e a partir dessa manhã, como já tem feito, que sonde o seu coração, e que sejamos realmente levados a diariamente, constantemente. É uma coisa que às vezes você decide, e dali a pouco você volta a ser influenciado, a ser desviado desse propósito. Que o Senhor ganhe o seu coração nesta manhã, e a partir de agora cada vez mais, para que Ele, somente Ele, e nada mais e ninguém além dEle, seja o Senhor da sua vida, o grande tesouro do teu coração. Amém? Senhor, o que dizer diante dessa palavra, a não ser: tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós que ainda temos um coração tão dividido, nós que tantas vezes acreditamos ainda que é possível levar a vida cristã com um pé em cada canoa, nós que ainda, Senhor, temos tão forte dentro de nós o desejo, a confiança, a alegria nas coisas que são da terra, Senhor, abre os nossos olhos para enxergarmos o Senhor, quem o Senhor é, o que temos no Senhor, e o quanto, Senhor, é muito, é infinitamente, é eternamente melhor, Senhor, seguirmos ao Senhor, desejarmos ao Senhor, termos ao Senhor em nossas vidas, Senhor. Abra os nossos olhos para tudo que temos no Senhor, para tudo que o Senhor é, Senhor, para enxergando o Senhor, desejarmos cada vez mais, nos dedicarmos ao Senhor, amarmos unicamente ao Senhor, e ao Senhor devotarmos as nossas vidas, Senhor. Dá-nos pelo Teu Espírito Santo discernimento, esclarecimento, sonda o nosso coração, Senhor, é o que pedimos nessa manhã, carecidos, Senhor, dependentes de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém.